Estamos ao vivo. Boa tarde. Boa Sejam todos tarde. bem-vindos à nossa live. Estamos ao vivo aqui com o pessoal do Museu Judaico de São Paulo. Estamos muito felizes aqui, o nosso canal Esticando a Conversa, em receber e esticar a conversa sobre arte e o papel da arte nesses tempos tão sombrios. Para tanto, eu gostaria de apresentar as nossas participantes. Elas já me enviaram aqui as suas mini bios. Na verdade, o mini aqui não tem nada de mini, porque tem uma lista enorme de coisas. Eu vou começar aqui então com a Linda. A Linda, essa pessoa linda que está na tela nesse momento, ela é pedagoga de formação, fez também pós-graduação em terapia familiar, ela é mestre em letras pela USP e está cursando MBA em gestão de museus. Além disso, já foi diretora de escola da educação infantil, já foi professora de pós-graduação, é voluntária no projeto de proteção à mulher contra a violência doméstica, ela é gerente de projetos do Centro de Memória Judaico de São Paulo e uma das curadoras da exposição itinerante Brasileiros em Israel. Então, muito prazer, Linda, seja bem-vinda. Temos também aqui a outra participante, nossa querida Roberta. É como eu, licenciada em História, mas ela também é bacharel em História, fez pós-graduação em História pela PUC, em Comunicação Empresarial e de Curadoria de Arte. Ela está cursando MBA de Gestão de Museus. Acho que vocês fazem juntas, né? Esse MBA, não é? Ah, sim. Ela foi diretora da Sociedade Brasileira de Direito Público, era responsável por toda a área de cursos dessa entidade. Ela é sócia do Gabinete Cultural Sanfeld. Ela é diretora executiva do Museu Judaico de São Paulo. Em 2014, ela fez parte da curadoria brasileira daquela exposição As Meninas do Quarto 28, que ela está mostrando, inclusive, aí o livro, olha só que bacana. Desse livro nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho, então, por favor, não perca. E, além disso, em 2019, ela foi uma das curadoras da exposição Brasileiros em Israel. E uma curiosidade sobre ela, nos tempos livres ela gosta muito de andar a pé, caminhar a pé pela Avenida Paulista, entrar nos centros culturais que existem por lá, e é isso aí. Meninas, eu quero desejar a vocês boas-vindas. Muito obrigada por aceitarem o convite. Na verdade, foi meio que um combinado entre nós, não é, de fazermos essa atividade. Eu conheci a Linda, primeiramente, com um trabalho que eu fiz com o Museu Judaico. Na verdade, a gente entrou em contato assim, meio que pela sorte, e no final deu tudo certo. Eu estava fazendo uma atividade com os meus alunos da educação básica, aqui do ensino básico, de cartas, em que eles faziam cartas para alunos de outra escola pública da região mesmo, e foi uma beleza, porque além das cartas terem sido artisticamente confeccionadas, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma para vocês, também foram bastante importantes, porque elas foram esse fator de sensibilização às questões do Holocausto, às questões da Segunda Guerra, foi muito legal. Depois a Linda foi até a nossa escola, juntamente com o senhor Joshua, e que é um sobrevivente do Holocausto, e foi assim, foi fantástico. Os nossos alunos mesmo, ficaram muito apaixonados por ele. Até eu mandei uma mensagem para uma das meninas e ela disse assim: nossa, nós vamos ver o senhor Joshua. Não, dessa vez não, mas quem sabe numa próxima. Elas ficaram muito contentes e nós já estamos recebendo comentários aqui no nosso YouTube. Então, olha lá que bacana, as pessoas já estão nos cumprimentando. Tem a dona Cida Amorim, que é minha querida sogra, a Fátima, uma querida amiga, ela também está gostando, com certeza o tema vai ser bastante relevante. Eu quero agradecer a vocês que estão participando aí, e foi dessa maneira que eu acabei conhecendo a Linda. Depois eu levei também uma turma do ensino superior, lá no Centro de Memória Judaica, que foi excelente. Lá nós tivemos acesso ao testemunho do senhor Frankenberg, que foi muito, muito forte, as pessoas ficaram muito emocionadas. E é assim, esse é o nosso trabalho, a vida vai nos guiando, com certeza, para pessoas que têm objetivos muito parecidos, e é isso que nós temos que buscar, essa irmandade, essa igualdade. Eu agradeço mesmo a vocês por essa participação. Quero convidar a todos vocês, meninos e meninas, que mandem as suas perguntas, mandem os seus comentários, participem conosco durante os momentos em que nós vamos fazendo aqui as apresentações do nosso tema.
nós queremos fazer uma pergunta para você. Nós queremos saber o seguinte: o que você faz? Qual é a sua válvula de escape nesses momentos de pandemia? Nesses momentos sombrios mesmo? O que você usa como válvula de escape durante esses momentos? E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, gostaríamos de saber um pouquinho sobre o Museu Judaico. Qual é, assim, a ideia do Museu Judaico? Nós vamos apresentar um pouquinho desse museu para o nosso público desta querida tarde, um pouquinho friazinha, mas bem agradável. Então, com vocês, vamos falar um pouquinho sobre o Museu Judaico. Por favor, Linda, eu convido a você a fazer essa primeira parte. Antes de mais nada, Cassiana, queria mesmo agradecer, porque eu acho que as pessoas se encontram, né? Às vezes a gente não precisa procurar muito, mas as pessoas se encontram. Eu acho que foi um encontro muito interessante, porque o Museu Judaico tem como missão conectar as histórias. E a tua história e o nosso papel educativo do museu fez bastante sentido o trabalho que fizemos no ano passado, e a ideia é continuar. Eu gostaria, então, de fazer uma apresentação do museu. Pode, você quiser compartilhar a tela aqui, enquanto isso vou dando uma olhadinha nos comentários. Olha aqui, já temos vários alunos aqui da faculdade. Olha lá. Teodora Barbosa, Maria Jose, a Ágata, que eu mandei. Obrigada pela participação de vocês. Karina Tago, muito obrigada. Muito bem, Linda. Vou compartilhar agora com vocês a apresentação da Linda. Então, nós vamos começar com uma pequena história. Na verdade, a gente está falando do Museu Judaico. O Museu Judaico era o antigo Templo Betel, que foi concebido em 1929. A primeira cerimônia no templo foi em 1932, provavelmente. E é essa imagem que está do lado, quer dizer, eu acho que para vocês também, do lado esquerdo, claro, mais antiga, é da década de 70. Hoje, o museu foi todo reformado, né? Virou o Templo Betel, virou o Museu Judaico de São Paulo. Aqui, o que vocês estão vendo é a obra que agora já está finalizada, mas que no ano passado ainda estava no restauro, principalmente o da cúpula, que foi um restauro importante. Mas por que essa foto é importante? Porque o museu, ele tem um espaço, que é essa parte lateral de vidro, que dá para 9 de julho, e que tem uma importância muito grande com esse diálogo com a sociedade, com a comunidade, né? Então, a gente costuma dizer que o Museu Judaico é para a cidade de São Paulo. Então, em breve, todo mundo vai poder visitar. Era isso que eu ia perguntar, Linda. Ele está em reforma, isso mesmo? Não, a reforma terminou, Cassiana, e agora a gente está na parte mesmo interna, toda a parte expográfica, né? Toda a parte interna mas a curadoria tem trabalhado semanalmente para finalizar todo o espaço interno. Então, essa foto aí, ela não mostra o espaço de hoje. Quem passar por ali vai ver que está tudo pronto. Então, o museu tem como missão conectar histórias, e nós estamos aqui por causa disso também, mas também por um outro dado, que são os valores do museu, né? Nos valores, né, Cassiano, no que a gente estava falando, é um pouco este lugar de se colocar no lugar do outro, esse lugar de estar disposto a falar, né? Então, a equipe do museu está disposta a conversar com pessoas, ouvir suas histórias e contar as histórias, né? Então, por isso, esse lugar dos valores que são muito importantes para o museu. E esse lugar de se colocar no lugar do outro, Cassiana, volto para a tua história dos meninos que escreveram cartas como se estivessem na guerra, né? Eu achei que a sua atividade foi incrível, perfeita, muito interessante. Bom, mas o museu, a gente está falando do quê, né? No museu, a gente tem um acervo, que é o Centro de Memória do Museu Judaico, que tem a parte de documentos. A gente tem 1 milhão de páginas de documentos. Cassiana chegou a conhecer alguns documentos, eu separei um para mostrar para vocês. 20 mil livros, né, na nossa biblioteca, claro, com a temática judaica, e com espaço também para os livros em Yiddish, que é um idioma que ainda se fala, mas é muito pouco, né? E o museu está aí para preservar essa história. 100 mil fotografias, 1.364 títulos de periódicos, 1.600 discos, 430 depoimentos de história oral. A gente tem o Núcleo de História Oral, que é um grupo de voluntárias que trabalha há quase 20 anos com esse trabalho incrível, né? E a gente tem um acervo muito especial. 2.000 objetos, que também são preciosos, e vocês em breve vão poder conhecer presencialmente no museu.
Eu separei aqui só uma parte do acervo, só para mostrar como é que a gente trabalha. Então, a gente recebe documentos como passaportes. Esse foi um passaporte que eu mostrei também para o grupo que visitamos na escola e também para os grupos que vamos visitar. É importante a gente falar que esses documentos são históricos, mas que acabam contando histórias de hoje, não só do passado de hoje, e por que não de amanhã também, né? Eu separei uma fotografia que mostra um pouco este lugar de educação, né? Como é que também a gente pode, resgatando esse acervo fotográfico, estudar, entender melhor como era a dinâmica, o que acontecia, e eu acho essa foto muito interessante, né? Então, nós temos esse acervo. Mas, além do acervo, a gente precisa cuidar e preservar, todo esse material precisa ser preservado e bem conservado, e aí a gente tem todo um aparato técnico, nós somos em poucas pessoas, inclusive a Teodora, que você falou, faz parte, é a coordenadora do acervo, a Juliana também. Então, bem-vinda. A gente tem uma equipe, digamos assim, pequena, mas grande, bem grande, eu vou explicar por que no próximo slide. Mas essa parte técnica é uma atenção muito grande que o museu, nós estamos falando de um acervo que tem mais de 40 anos, mas que está nas mãos do Museu Judaico há 4 anos. E quando o museu incorporou esse acervo, teve toda uma atenção, um cuidado de ter acondicionamento adequado, ter todo o aparato de uma equipe que colocou todo esse material em ordem e muito bem cuidado. Mas esse material precisa de mais gente. Então, nós temos um grupo de voluntários muito especial, com mais de 40 pessoas, que Deixa também eu aumentar essa foto. E são pessoas muito especiais, generosas, e que também a gente tem uma atenção especial, e fazem restauro de livros, higienização, tradução, transcrição, então, eles têm um trabalho muito intenso também no museu. Durante esse período de isolamento, os voluntários, alguns conseguem trabalhar de casa e outros não, porque fica realmente muito difícil, né? A gente está falando de um acervo que não poderia sair do espaço que ele está, né? Bom, toda a atenção para a conservação e tudo. Então, o que a gente tem feito são encontros virtuais, em geral são feitos a cada 15 dias, e que tem sido muito importante também para a equipe. E a gente tem também um trabalho importantíssimo, que a gente sempre costuma dizer, a gente tem todo esse acervo, mas ele ficar guardado não faz sentido, ele não vai contar a história que ele precisa contar. Então, nós temos os pesquisadores. Durante esse período de quarentena, a gente tem trabalhado virtualmente, né, ou por e-mail, telefone, tentando ajudar as pesquisas. No caso aí, eu separei 2 imagens que são pesquisadores que vieram no ano passado. Nós recebemos pesquisadores internacionais. O nosso espaço é conhecido de tal forma que as pessoas de fora costumam vir fazer pesquisa. Aqui só um exemplo, aqui é o maestro, né, Lotório, da Itália, e o que ele veio procurar seria o material de partituras, né, que tivessem relacionados com os campos de concentração, que é o documentário que ele fez, fala sobre esse assunto. E ele ficou bem impressionado com o material que ele encontrou. A gente também tem uma grande preocupação em trazer jovens, e temos recebido jovens para fazer pesquisa, ou grupo de apoio para alguma atividade, e isso também tem dado espaço muito interessante. Só um detalhe, essa foto aqui da direita foi uma descoberta muito interessante, porque foi uma instituição que veio nos procurar, e aqui, justo quando o rapaz estava traduzindo, ele tinha descoberto que a data que eles tinham da fundação do Ashomera de Sair não era a verdadeira, que o documento que ele estava na mão, traduzindo, ele percebeu que a fundação tinha sido antes. Foi uma emoção para todo mundo, né? O quanto o acervo vai tomando vida, né? Porque está na mão deles e o que eles vão fazendo com isso. Aqui também uma escola técnica, que também foi um trabalho bem interessante, mostrando. Essas são só uns exemplos de algumas atividades. Aqui, por exemplo, é uma noite no museu, uma atividade que a gente quer voltar a fazer, a Roberta vai concordar comigo, que essa foi uma atividade muito interessante, que a gente quer voltar a fazer também quando o museu estiver aberto, né? E mais uma atividade que também foi muito prazerosa é que a gente tinha espaço, esse é o espaço do acervo do Centro de Memória, que fica em Pinheiros, e aqui nós convidamos alguns jovens para fazerem a pintura da fachada. Na verdade, o projeto foi feito por eles, todo o desenho, tudo, como vocês estão vendo, eles fizeram aí a pintura e o espaço com certeza teve outra cara, né?
E aí, um pouco sobre essas atividades extramuros, o que a gente está querendo dizer com isso, né? O museu, quando aberto ou quando fechado, ele é um pouco elitizado, é um espaço que parece que só algumas pessoas podem frequentar, e a gente, no Museu Judaico, a gente não acredita nisso, a gente acredita que o museu tem que estar de portas abertas e que pode estar em outros tantos lugares, né? Assim como fizemos com a Cassiana também no ano passado. E o que está acontecendo no meio da quarentena é que a gente percebeu que a gente possibilitou uma acessibilidade desse material do acervo. Então, por exemplo, essa conversa agora aqui, essas entrevistas, nós tivemos aqui, abrimos um canal no YouTube e tivemos uma série de entrevistas, as sagas, e agora começamos com as epopeias, e são formas de dialogar, só para vocês terem ideia, aqui nós temos 2 convidados que moram nos Estados Unidos, quer dizer, essa possibilidade de conversar com pessoas distantes, e de outra forma, elas agora estão muito perto da gente, né? Aqui também uma atividade de música, que também a gente tem feito no nosso espaço, em Pinheiros, e que fizemos pela internet também com o pessoal da Bélgica, Israel, e aí a gente percebeu que os muros tinham caído, literalmente, a gente não tem mais fronteiras, né? Que acho que a gente pode também pensar que este lugar de a gente até se sentir livre quando a gente vai conversando com tantas pessoas, e este lugar do coletivo, né? Bom, a gente também tem que pensar que outras formas a gente está usando para falar de memória, para falar de acervo, e aqui é um exemplo do Instagram, que nós vamos também, acho que a partir da semana que vem, ou na outra, uma exposição que está sendo feita, já pensada virtualmente para colocar no museu, né, no site do museu. Então, ela já nascendo nessa era digital, que também foi uma forma que encontramos no meio do caminho e fizemos essa mudança. Eu gosto muito dessa frase, porque ela fala que a memória é como se ela pudesse costurar todos nós, e nós podemos ser esse todo unitário, né? Porque se não tivesse a memória, talvez a gente se perdesse nesses fragmentos dos segundos que a gente vive. Eu acho essa frase muito bonita. E aqui eu separei uma foto antiga e essa transformação nos dias de hoje. O que a gente pode fazer com essa memória e que a gente tem feito no Museu Judaico. E são mais algumas ações, então a gente tem um acervo incrível de 2.000 peças, que cada uma delas tem uma história riquíssima. Então, aqui no Acervo em Foco, a gente passou a utilizar essas histórias, na verdade, as fotos e a história que a gente tem no site, mas colocamos no Instagram, no Facebook, no e-mail, e aí a gente está colocando para fora também esse acervo de objetos. A gente tem uma preocupação também de estar sempre em contato com o Dia Internacional dos Museus, a gente tem também a Semana Nacional de Arquivos, então essa participação é uma forma da gente atuar. Outra estratégia que nós usamos foi isso do Dia do Objeto, que também é uma ação feita no museu, né, especialmente no Centro de Memória, mas que a gente está disponibilizando no YouTube para que as pessoas possam ver e ouvir essas histórias dos objetos. Por que é importante também esse trabalho que a gente faz com as exposições? Porque eu mostrei trabalho voluntário, mostrei também as ações que a gente faz, mas essas exposições, elas acabam tendo um espaço especial dentro do museu, e quando a gente fala de exposição, a gente pensa em algo muito maior, né? Mas é só pegar os objetos e os documentos e fazer... Não, as coisas não são tão simples, né? O que a gente quer dizer com a exposição, como é que a gente quer falar algo por meio dessas exposições. E aqui eu gosto muito da frase do curador, que foi nosso professor também, que eu acho que ele fala uma coisa que é a essência também do museu. Esse espaço da exposição, poder dialogar, confrontar ideias, esta é uma ideia, ou melhor, essa é a linha do pensamento da curadoria do museu, né? Poder expor os objetos, expor os documentos, de tal forma que a gente abra para muitas outras histórias e de muitas outras maneiras, né? Então, a ideia não é delimitar o sentido que aquela obra tem, mas sim abrir esse sentido. Então, eu gosto muito dessa frase também. E como a gente está muito aberto a essas conversas, aqui eu separei alguns exemplos de parcerias. No ano passado e começo desse ano, nós tivemos uma exposição com a parceria do Museu Judaico de Xangai, né? E aqui a gente tem aqui o diretor, inclusive na biblioteca do Centro de Memória. Então, o espaço do museu, as exposições do Museu Judaico também está muito vinculada a essas parcerias. Aqui a parceria com Yad Vashem, de Israel,
aqui com o consulado da Lituânia ou com o Instituto Italiano de Cultura São Paulo, que também foi uma exposição belíssima. Fora as exposições que a gente faz, mesmo com o espaço. Mas como o museu está fechado, como é? A gente, dentro do Centro de Memória, a gente faz algumas exposições, especialmente essa exposição de Xangai foi realizada e foi vamos dizer assim, um piloto de uma exposição já no museu. E essa exposição aqui, Brasileiros em Israel, foi uma exposição muito importante para nós, porque foi uma exposição itinerante, e que nós fizemos em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com 5 bibliotecas municipais. E aí eu aqui, de propósito, quis mostrar e terminar a minha apresentação falando um pouco sobre este lugar da exposição estar fora, de estar em qualquer lugar. Só para dar um exemplo, essa biblioteca da Moca, quando nós fomos visitar a coordenadora, ela falou para a gente, olha, eu queria contar para vocês que na minha biblioteca tem muito morador que mora na rua, ou pessoas que moram daqui do bairro, e a gente, que ótimo, é isso que a gente quer, na verdade, a gente quer que atinja a todas as pessoas, né, que as exposições possam, e foi uma exposição que impactou 2.200 pessoas. E essa última foto é um final de uma atividade que a gente propôs na biblioteca, se não me engano, do Tatuapé, e que ela mostra para a gente a alegria das crianças depois que viram a exposição e que fizeram a atividade que a gente tinha proposto. Por isso que eu quis terminar a minha fala falando um pouco sobre o que a Roberta vai falar agora, que é a importância da exposição itinerante, e a nossa experiência tem sido muito positiva com esse passeio da exposição pela cidade ou por outras cidades. Eu termino aqui a minha parte, mas fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigada, Linda. Gostei muito de saber disso. E olha, eu quero dizer o seguinte, que isso sensibiliza muito, porque aproximarmos mesmo a cultura das comunidades, das escolas, do nosso rol de influência, para que não haja tanta sentimento de elitismo, né, mas que ela atinja a todas as pessoas. Porque eu tenho um professor, né, o professor Vitor Henrique Paro, ele sempre fala uma coisa para nós lá no grupo de estudos, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, que a educação, ela é um bem universal, ela é um bem de todos. O sujeito histórico, né, ele produz algo que deve ser usado pelo ser humano como um todo. Então, a cultura ela é feita para o ser humano, para o uso, para a contemplação, é para isso que serve a cultura. Né? É para isso que serve a arte, a música, a dança, para a contemplação das pessoas, porque ela foi feita pelo povo, vamos dizer, pelas pessoas, pelo ser humano, e é para o ser humano. Bem, temos aqui alguns comentários já, eu coloquei aqui uma provocação aí para os nossos queridos que estão nos assistindo, e compartilhe conosco quais são suas válvulas de escape nessa quarentena. Então, tem aqui um comentário aqui, que é uma aluna minha, que é a Ágata, e ela diz o seguinte, que o que ela tem feito é o seguinte, que ela passou a cultivar plantinhas, a se aventurar na culinária, a estudar um pouco mais sobre alguns assuntos que ela julga serem importantes, como feminismo, como política, como racismo. Muito bem, está fazendo a lição de casa, Ágata, meus parabéns. É isso aí. E olha, tem outras pessoas aí que estão comentando também. Eu acho que talvez você conheça a Adriana. Cadê? A Adriana está... aqui a Adriana, olha lá. Sim. Boa tarde. Voluntária. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Agora, a minha amiga Karina Tago está dizendo o seguinte, que como professora, uma das atividades que ela tem feito muito é gravar aulas mesmo. Também é uma forma de mudar a forma de ensinar. A rotina, né? Não é? Aprender a ensinar, né? Com certeza. Bem, vamos passar então para a parte que seria o tema mesmo da nossa live, que é justamente falar um pouco dessa arte, da influência da arte sobre as pessoas em alguns momentos de crise. Né? Então, a Roberta vai compartilhar conosco, eu já vou colocar aqui a apresentação dela. Se você quiser, Roberta, pode colocar lá a sua apresentação. Já está compartilhada. Primeiro, boa tarde a todos. Cassiana, obrigada pelo convite. Linda, obrigada pela apresentação, de contar sobre o museu um pouco. Assim como a Linda, nós trabalhamos atualmente no Museu Judaico. E a Cassiana nos permite
perguntou onde encontrar abrigos em tempos adversos, né? A gente tem ouvido falar muito da gripe espanhola, que na gripe espanhola as pessoas precisaram ficar em casa, mas em que outras situações as pessoas também precisaram ficar reclusas? Quando teve terremoto, quando teve outras epidemias, quando furacões, nunca por tempos tão longos como a gente encontrou agora. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que muitas pessoas ficaram em guetos, ficaram em campos de concentração. E como que as pessoas faziam para que as crianças passassem o tempo, para que as crianças se sujeitassem a ficar presas, livres da sua liberdade, livres do seu ir e vir, livres de ir à escola, né? Então, eu vou contar para vocês uma história verídica, que é sobre as meninas do quarto 28. Essa história começa em 1933, quando Hitler sobe ao poder. Ele sobe ao poder aqui na Alemanha, resolve dizer que essa região aqui, chamada Sudetos, que é a atual República Tcheca, que os Sudetos faziam parte da Alemanha. Então, o que Hitler faz? Ele invade essa região daqui, toma a cidade de Terezin. Em Terezin, que quer dizer a mãe do imperador Leopoldo, a dona Maria Teresa, e o Leopoldo tinha construído esse grande quartel militar aqui, o exército de Hitler muda o nome da cidade para Theresienstadt, a cidade de Terezin, né? E transforma esse grande quartel num gueto. O que é um gueto? O gueto é um lugar onde ele prendia as pessoas, guardava, entre aspas, elas lá, para que elas não saíssem, como se fosse uma prisão, mas tinham homens, mulheres, crianças, famílias. O que ele não podia simplesmente eliminar de uma hora para outra, ele guardava nesse gueto. Então, digamos, políticos, cientistas, artistas, pessoas famosas, foram todas mandadas para Terezin, enquanto ele não resolvia a questão da solução final de como exterminar os judeus. Então, artistas famosos levaram para esse gueto violinos, violoncelo, pianos, que eram o que eles tinham de mais importante na vida deles, os instrumentos musicais. Então, muitas famílias passaram a vir para cá. E meninas que estavam sozinhas, sem os pais que por algum motivo já tinham sido deportados, as meninas vieram morar nesse prédio e, no quarto 28 especificamente, moraram meninas de 12 a 14 anos que falavam tcheco. Tá? Para cada quarto, foi designada uma pessoa para tomar conta, que é o que eles chamavam de cuidadoras. As cuidadoras tinham como missão fazer as crianças ficarem quietas, fazer com que elas respeitassem os horários, com que elas não brigassem, né? Para que elas estudassem alguma coisa, então colocar um mínimo de ordem. Tudo isso que eu estou contando para vocês está escrito no livro As Meninas do Quarto 28, e foi a partir do livro e de uma exposição na Alemanha que nós concebemos a nossa exposição aqui no Brasil. Se vocês contarem aqui no alto, essa terceira janelinha, essa era a janelinha das meninas do quarto 28, e essa era a visão que elas tinham de lá de dentro do quarto. Vocês vão me perguntar, elas podiam sair do quarto? A resposta é não. Tá? Uma delas era nomeada para buscar a comida, reservada aqui, que era onde tinha a privada. Então, meninas de vários quartos dividiam esse mesmo banheiro. Diga, Cassiana. Não, eu queria saber se essa exposição, porque ela é uma exposição itinerante, ela tem acontecido, né, em várias partes do Brasil, inclusive você até tinha explicado que essa exposição ela ficou no MUB, ficou um tempo em vários lugares, foi para Brasília, foi para Pernambuco. Se tem, assim, uma chance de gente ver essa exposição no Museu Judaico de São Paulo? Se a gente tiver um patrocinador, será um grande prazer montar essa exposição. Então, para complementar a tua explicação, aqui em São Paulo, ela esteve em 2015, 2016, ela esteve no Museu Brasileiro da Escultura, depois foi para Porto Alegre, foi para o Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Eu já vou contar já mais detalhes sobre a visitação. Tá bem. Desculpa, porque eu recebi uma mensagem. Com prazer. A gente só vai poder remontar se a gente tiver um patrocinador. Essa aqui é uma réplica do quarto que nós montamos. Veja, as meninas desenharam como era o quarto,
a mesa, aqui no meio onde elas comiam, os beliches, a porta de entrada, né? E uma delas escreveu num diário assim, que uma ficava responsável por guardar a porta, enquanto as outras ficavam lendo, estudando, coisa que era proibida. Os alemães falavam assim, para que vocês vão estudar? Não vai ter serventinha nenhuma. Então, elas ficavam com os livros em cima da mesa. Quando a menina que estava de guarda batia na porta, elas sabiam que algum oficial estava vindo e elas rapidamente escondiam os livros de estudo. Então, aqui a réplica do quarto. Veja a simplicidade dos beliches, né? E elas dormiam 3 em cada cama. Eu vou até o final e depois eu volto e falo das visitas que a gente teve nas exposições, tá? Aqui era uma atividade, um coral infantil, né, no gueto de Theresienstadt. Aqui uma criança desenhou as crianças no palco e a ópera que elas cantavam chamava-se Brundbar. Brundbar quer dizer o resmungão. Quando as crianças estavam no palco, elas não precisavam usar a estrela maior. Quando gritavam contra Brundbar, elas achavam que elas estavam gritando contra o Hitler. E elas cantavam a plenos pulmões contra tudo que estava acontecendo lá. Então, veja que atrás foi desenhado um cenário, aqui elas cantando, aqui o público assistindo. E essa peça foi feita 48 vezes dentro do gueto de Theresienstadt. Aqui a gente começa a parte mais interessante, mais bonita de tudo. Essa é a Friedel Dicker-Brandeis. Ela foi uma aluna da Bauhaus, uma escola que teve na Alemanha, em Berlim, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ela durou 4 anos, essa escola, e ela foi absolutamente revolucionária. Ela revolucionou o método de ensino, ela revolucionou o método de pensar, o método de design industrial, de tecelagem e artes, né? O Paul Klee foi um dos professores dessa escola, para vocês terem ideia. Desde depois que saiu da Bauhaus, ela teve um estúdio e ela foi a primeira arte-terapeuta que se tem notícia. A americana Esther Kramer, Edith Kramer, que fala que a mãe da arte-terapia foi aluna da Friedel. Então, eu brinco que a Friedel foi a avó da arte-terapia. A Friedel, então, ela teve várias oportunidades de ir embora da Alemanha, mas como ela já estava trabalhando com crianças que estavam com traumas de guerra, ela falou assim, eu não posso ir embora, as crianças precisam de mim. E quando ela recebeu a notícia de que ela tinha que ir para Theresienstadt, ela encheu as malas dela com papéis, lápis, cola, tinta, e cada dia ela ia num dos quartos das crianças e falava para elas sobre a arte, sobre o que elas esperavam do futuro, sobre o que elas lembravam dos pais, e diziam para elas pensarem no futuro, né? Aqui temos um desenho, aqui são feitos pelas meninas do quarto 28. Embora elas tivessem dado aula em outros quartos, como a minha pesquisa era sobre o quarto 28, é sobre o trabalho dessas meninas que eu estou mostrando, tá? Então, aqui, assim, é um jovem lendo um livro e voando, né? Isso aqui lembra o Marc Chagall. Então, ele está voando por quê? Quando você lê, você é livre para pensar, livre para sonhar. Então, está presa num gueto, mas você está sonhando, lendo o seu próprio livro e acreditando num mundo melhor. Aqui, a menina fez uma colagem mostrando o que ela lembrava da família dela, arando o campo. Muito do que a gente sabe é pelo diário da Helga Polak, e esse aqui é vou ampliar para vocês verem, aqui é o que a menina via da janela do quarto dela, né? Da janela do quarto 28, ela desenhou essa paisagem. E essa história toda teve grande interesse aqui no Brasil, porque a Érica Stranska, que morou no quarto 28, tem uma meia-irmã chamada Mônica, que veio para o Brasil. E a Karen Zolko foi quem localizou toda essa história, localizou os desenhos, entrou em contato com a autora do livro e trouxe a exposição para o Brasil. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Está vendo essa casinha? Veja só, uma menina presa num gueto e consegue lembrar da casa dela, assim, bonita, com a casinha do cachorro, com as montanhas, com pássaros, né? Aqui também, a casinha tem uma chaminé saindo, uma fumaça, ou seja, tem uma família dentro morando, tem flores, tem árvores, tem um sol radiante, mostrando que a vida pode voltar ao normal. Então, a Friedel Dicker trabalhava muito com isso com as crianças. Aqui nós temos um trabalho feito por essa moça, Judith Schwarzbart, em que ela estava trabalhando com cores quentes, cores frias,
tramas, misturas. Então, a Friedel ensinou para elas como pensar as cores, como pensar composições. Aqui a gente percebe como a Friedel tratou a questão dos acampamentos, das férias. Então, duas crianças diferentes mostraram como elas sonhavam que era um acampamento de férias. Aqui foi um trabalho que ela fez com as crianças de observação. Então, ela colocava objetos em cima da mesa, veja, objetos simples, uma panela, um copo, uma garrafa, né? Ó, é o mesmo aqui. Aqui também é muito interessante. A Friedel trouxe essa imagem daqui, de Bartolomeu da Vêneto, um pintor. Vamos fazer uma imagem. Cada uma vai reinterpretar esse Bartolomeu da Vêneto. Bartolomeu da Vêneto foi renascentista, ele já não está mais entre nós, mas veja que lindo que eles deixaram. E aí as meninas trabalham em cima disso. Se vocês prestarem atenção, estão vendo aqui essas linhas todas? Essas linhas são formulários, relatórios. Aqui também, ó, vejam as linhas. Isso aqui é um papel usado. Esse trabalho aqui foi feito mais para o final da guerra, quando a Friedel já não tinha mais lápis para dar para as crianças, não tinha mais papel para dar para as crianças, e ela faz ela cata no lixo papéis de relatórios. Esse aqui de trás, ó, é um papel de embrulho, onde veio alguma geleia, algum queijo, alguma coisa assim, que ela desamassou e deu para as crianças. Esse aqui também, ó, conseguem ver os detalhes? Então, aqui, ó, outra vez, um papel já usado, papéis de relatórios, a criança desenha um lago, um cisne, e as casinhas, e um sol aqui. Nesse trabalho, a Friedel pediu para elas lembrarem como que era a feira, onde que a mãe fazia as compras. Também, outra vez, um trabalho de colagem com papéis reciclados. Hoje a gente fala tanto em papel reciclado, aqui, ó, o uso do papel reciclado, 1944. E aqui está escrito Zimmer, de quarto, 28. Ó, aqui nós temos, quase no final da guerra, 1944, o mundo inteiro queria saber o que estava acontecendo nos campos de concentração. A Cruz Vermelha consegue uma autorização para entrar no gueto de Terezin. Então, eles pegam as crianças que estavam mais bonitinhas, mais saudáveis, vestem elas, atenção aqui, a estrela amarela que eles têm que usar, e fazem um coreto, botam pessoas para tocarem música, recebem os oficiais da Cruz Vermelha, e o pessoal da Cruz Vermelha acha tudo lindo, maravilhoso. Esse aqui é o quarto 28, ó, do lado da igreja, esse aqui. Os oficiais acham tudo lindo, maravilhoso, só que eles não pararam para conversar com ninguém, para saber que 2/3 do campo tinha sido deportada, para que tivesse tudo limpo para receber a Cruz Vermelha. Os alemães, muito felizes com a visita dos oficiais da Cruz Vermelha, decidem, então, fazer um documentário onde eles iriam mostrar para o mundo inteiro que estava tudo bem lá em Terezin. Então, obrigam as crianças a cantarem novamente, obrigam as meninas de um outro quarto a mostrar o quarto e mostrar que está tudo bem, e com isso eles pretendiam enganar o mundo. Só que aqui já é o final da guerra e eles não conseguem o objetivo deles. Quem tiver curiosidade, esse filme aqui está no YouTube. É só digitar lá que acha. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome e passo para vocês. Quando você lembrar o nome do filme, aí passa que eu coloco aqui. A guerra acabou e várias meninas sobreviveram. Tá? 1/3 das meninas que moravam no quarto sobreviveram, não todas. Que é a autora do livro? A Linda me contou a respeito de uma senhora centenária que ela, inclusive, ela passou a vida dela inteira tocando piano. E ela fez isso também lá no campo de concentração. E isso foi impressionante. A capacidade dela, né, de superar determinados traumas, de não ter se tornado uma pessoa tão amarga, não é? Porque, como nós sabemos, as pessoas que passam por determinados traumas, elas ficam realmente mais amargas, elas ficam realmente menos otimistas, e não era o caso dessa senhora, Alice Summer, né? História de vida excelente. No livro, tem uma foto, inclusive, dela com o filho dela, porque ela também estava nesse mesmo gueto, né? Nós conversamos um pouco sobre isso, e acho que é importante entender como a arte, no caso para ela foi a música, né?
o quanto ela conseguiu se adaptando com a música. Opa, Roberta voltou. Ela também está aqui, no livro tem uma foto dela com o filho dela, um papel importante também do filho dela, ela contando do filho fazendo as apresentações, até a mudança do nome dele depois de jovem, o nome artístico dele, tinha a ver com a experiência que ele teve no gueto, né? Ele transformou essa experiência numa vivência positiva depois. Então, acho que a gente estava complementando aí o que você estava falando. Uma das meninas, a Ana Flachova, quando ela escutou a Alice Zomer tocar, ela falou assim, eu quero também ser pianista, e o resto da vida dela, ela também foi pianista, porque ela aprendeu, ela escutava a Alice Zomer tocando, e ela falou, eu quero ser pianista, e dedicou a vida também ao piano. E para vocês, as meninas hoje, eu vou mostrar as fotos delas hoje, elas se reencontraram e puderam contar as histórias, que viraram o livro e a exposição. Ninguém vai se assustar com a mudança das meninas, que hoje são essas senhoras. Vendo? Que belezinha, olha aí. Então, essas senhoras, as meninas cresceram. Cresceram. Tá? Bom, e aí eu peguei outras crianças em época de guerra, peguei a Ruth Tarazante, que é a nossa diretora de acervo, que é essa senhora aqui. Essas são gravuras que ela fez, e aqui são brinquedos que ela usava enquanto ela estava num campo de concentração. Essa outra chama-se Edith Pozova, ela também esteve num campo, e ela também doou para o Museu Judaico os brinquedos que ela usava no campo de concentração e as roupinhas que ela tinha. Veja essa boneca dela, a roupa de quem estava no gueto, de pijama listado. Aqui também, todo mundo conhece a Anne Frank? Todo mundo já ouviu falar na Anne Frank? Esse é o diário da Lloyd Dublon. A capa do diário é igual ao diário da Anne Frank, e ela escreveu um diário menor, mas muito bonito, já vou dar detalhes. E esse diário também faz parte do acervo do Museu Judaico. Aqui são documentos para comprovar nossa história, sobre os transportes para os campos de concentração, que as crianças usavam, transporte, Érica Stranska. Aqui o diário de uma das meninas, e aqui documentos que nós temos no Museu Judaico, que também comprovam uma caderneta de crédito, o passaporte com J de judeu, a estrela amarela, um dinheiro falso usado no campo, porque não tinha valor. Aqui é um copo que tomou um tiro, olha, eu estou apontando o tiro da Noite dos Cristais. Aqui é um pequeno sino que caiu na rua depois da Noite dos Cristais e que fazia parte de uma Torá, do livro sagrado dos judeus. E aqui talheres dos oficiais nazistas do campo de concentração. Ontem eu contei uma história da Cassiana, que ela gostou muito, e eu vou contar para vocês a segunda parte da história. Quando a gente estava fazendo essa exposição itinerante, a gente focou muito no público de estudantes de escolas públicas. E também focamos em crianças em situações de rua, também focamos em crianças que estavam em Fundação Casa. Nosso primeiro grupo de crianças aqui no MUB eram jovens da Fundação Casa. Eu perguntei para eles assim, vocês conseguem imaginar essa situação? Até então não tínhamos falado que era da Fundação Casa, né, para não discriminar. Vocês conseguem imaginar essas crianças presas? Aí eles falaram, sim, nós moramos na Fundação Casa, nós sabemos o que estar preso. Nossa. E aí deu muita conexão com a nossa história, porque eles se identificaram vendo outras crianças que passaram por essa situação. Essa é a primeira história que eu gosto de contar. A segunda, no Rio de Janeiro, nós recebemos crianças do Jardim Gramacho, que era do lixão, e quando nós mostramos o quarto, né, eu falei assim, olha, vocês podem deitar na cama para sentir como que as crianças dormiam 3 em cada beliche, vocês podem deitar, vamos lá ver como é que é. E o menino falou assim, para mim é tranquilo, nós dormimos em 4 na casa. Então, mais uma vez, assim, é uma realidade que não está tão distante, que as crianças também sentiram empatia e viram que não era só com elas que acontecia esse tipo de problema. E a história do índio, que eu prometi para a Cassiana, obrigado. Quando nós estávamos com a exposição em Brasília, estava tendo uma passeata. Em Brasília, todo dia tem passeatas, né? E na frente do Museu Nacional, passou uma leva enorme de pessoas. E 2 índios, quando viram que tinha uma exposição, entraram, né? Podemos visitar? Claro, com prazer, por favor, entre, sejam bem-vindos. Querem uma visita guiada? Não, não precisa. Se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Pois não. E eu continuei o que eu estava fazendo. Na hora que eu vi eles passando para ir embora,
eu perguntei, gostaram? Tem alguma pergunta? Querem alguma explicação? Não, não gostamos, e foram saindo. E aí, os dois viram juntos para mim e falaram, olha, na verdade, nós não entendemos a exposição. Aí eu comecei a dizer, olha, são meninas cujos pais perderam tudo o que elas tinham, perderam propriedades, o trabalho, a terra, e elas tiveram que ficar presas nesse lugar, e nesse lugar elas começaram a pintar, a desenhar. O índio, agora eu entendi, nós perdemos as nossas terras, nós fomos expulsos da nossa terra, e eu carrego a minha arte aqui atrás no meu corpo. E aí ele levantou a camiseta e mostrou o desenho, a pintura do corpo dele. Ou seja, eles se conectaram com a nossa história, eles entenderam o que a gente estava mostrando e a mensagem conseguiu passar. Então, vejam que, através de uma exposição, que maneiras diferentes a gente consegue de conectar, de acessar os públicos, os nossos diferentes visitantes. Em Recife, a gente propunha como atividade para as crianças, para eles fazerem pequenas bandeiras, porque as meninas do quarto 28 fizeram bandeiras também. E aí muitos deles fizeram assim, crianças com cabelo afro, fizeram o símbolo do yin e do yang, abaixo o racismo e o preconceito. Então, crianças da periferia do Recife também conseguiram captar a mensagem da nossa exposição. Eu ia comentar justamente sobre isso, né? Essa identificação é o que torna a arte universal, não é? Porque não interessa... É uma linguagem que não tem idioma, né? A arte Exatamente. É arte, né? A arte, ela pode ser apreciada. A Linda tinha falado antes, né, da frase do Cauê, onde, assim, as pessoas são tocadas de maneira diferente. Às vezes o curador tem uma coisa em mente, mas a arte é tão maior, tão mais ampla, que atinge de maneiras diversas cada uma dos visitantes. Eu agradeço muito por você ter compartilhado essas experiências, sobretudo essa experiência, que eu acho que é a parte que a gente não fica sabendo muito bem, justamente porque nós somos o público, e vocês são as pessoas que estão cuidando da exposição, são vocês que recebem esses feedbacks aí do público, não é? E assim, dá para a gente fazer muitas análises, eu acho que dá para fazer muitas reflexões sobre isso. Né? Eu falava com os alunos, eles já se formaram hoje, mas eu falava com eles sobre o poder da arte, sobre essa questão, principalmente essa questão que supera a classe social, que supera até o grau de instrução, né? Que é uma coisa impressionante, impressionante. Se você apresenta uma obra de arte para uma pessoa, para um grupo, para um aluno, né? Aí as meninas falavam muito, professora, mas o meu aluno só quer saber de funk. Eu concordo com ele. É só o que ele escuta. Ele nunca teve oportunidade de escutar algo mais. Ele nunca teve oportunidade, nunca teve acesso, nunca teve essa facilidade, né? Então, quando nós proporcionamos a essas pessoas uma oportunidade de conhecer, de vivenciar algo que talvez não faça parte direta do cotidiano dele, mas tem relação com ele também, olha, eu acho que aí a arte atingiu o seu objetivo, aí o museu atingiu o seu objetivo, a educação atingiu o seu objetivo. Tem muita relação, a gente fala muito isso no museu, né? Tem muita relação, a gente pensa que a história não tem relação com a arte não tem relação com a educação, mas se a gente voltar e ouvir tudo que a Roberta acabou de trazer, a gente entende melhor esse lugar que ocupa a arte, né? Mais do que isso, eu acho que quanto mais as pessoas têm acesso à arte, mais conhecimentos ela vai ter de outras culturas. E a gente fala tanto da questão de aceitar o outro, não aceitar. Será que essa forma lúdica, né? Como foi feito lá no Parque 28, foi de forma lúdica, elas foram elaborando esse estar no lugar daquela forma, né? Ou não poder ter outras coisas, como a imaginação pode. Então, eu ainda acho que esse é muito importante, né? Este lugar da gente, a arte e a educação juntas, né? Uma coisa única, em prol deste lugar dessa possibilidade de liberdade, de poder tolerar, né? Que toda vez que falo tolerar, eu me lembro da Roberta, porque ela me falou uma vez que tolerar, será que é essa palavra? E eu acho que a Roberta foi muito bem nisso, né? Acho que a gente não tem que tolerar, a gente tem que pensar nos valores que a gente falou hoje muito, né? Sobre esse lugar da empatia, esse lugar da generosidade, esse é o lugar, né? Se a gente puder ampliar isso,
Acho que essa também é a nossa missão. Exatamente. E olha, se nós fôssemos, assim, cruamente, propor numa escola, numa sala de professores, ou em algum outro espaço, qual é a relação entre pessoas que viveram reclusas num campo de concentração e indígenas brasileiros, daria para fazer alguma relação? Não é? Só dá para fazer a relação quando eu acho que quando a pessoa se sente, eu acho, identificada. Porque eu mesma jamais pensaria nisso, assim. Mas é Né? porque era a realidade dele, era o olho dele. Exatamente. O Era que eu o olho queria dele. dizer, o que eu queria dizer assim para as suas alunas de pedagogia que estão nos ouvindo é: não precisa ter obras de arte originais, não precisa ter coisas caras. Vocês podem fazer uma exposição com banner, com réplicas, usando a criatividade. É perfeito. A gente fez a réplica do quarto 28, a gente tinha a réplica dos desenhos, da exposição Brasileiros em Israel, era tudo montado em painéis, tudo feito adesivado. Então, assim, com pouquíssimo dinheiro, mas muita criatividade, óbvio, pesquisa, né, redação, um trabalho bem feito, você consegue atingir os seus alunos muito facilmente, muito facilmente. Não precisa falar assim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho um Da Vinci. Não precisa de nada disso. Usa a sua criatividade que vai dar certo. Sair um pouquinho do quarto 28 e chegar hoje em dia nas nossas comunidades. Quantos quartos 28? É claro que com outros contextos, nós sabemos, temos que respeitar esses contextos para a gente não minimizar nem um lado nem o outro, porque cada contexto deve ser respeitado, não é? Mas nós podemos entender claramente que essa experiência do quarto 28, ela está sendo vivenciada em algum aspecto nos dias atuais, com esse isolamento imposto a cada um. Nas comunidades em que as crianças se encontram, em que elas moram, não é? Quantas crianças não dormem com seus irmãos numa cama só, não é? Quantas crianças têm um pequeno espaço para ali, ao mesmo tempo, estudar, ao mesmo tempo se alimentar, conviver em família, organizar, quer dizer, é um espaço pequeno, a ponto de que muitas crianças, muitas pessoas não consigam ficar dentro de suas casas, inclusive. Né? Então, eu acho que essa indicação, ela vem bem a calhar nesse momento. As pessoas, elas buscam o refúgio, isso eu acho que até para responder, talvez, a nossa provocação do nosso cartaz, não é? Onde encontrar abrigo nesses tempos sombrios, nesses tempos adversos, não é? Então, certamente... Você quer sair, Lin? Eu estou vendo um céu vermelho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o pôr do sol da casa de vocês, eu estava refletindo aqui na minha tela, um céu vermelho. Só dá para ver a luz, o vermelho eu não consigo ver. Ela vai tirar foto, olha aí. Então, depois compartilha com a gente a foto do céu vermelho aí, por favor. Mas então... Eu vi um sol tão vermelho na minha vida. Olha que mágico para esse nosso momento. Exatamente, é verdade. É isso mesmo. Manda para a Lívia compartilhar. Com certeza, compartilha sim. E aí, com isso, né, acho que a gente consegue até responder essa provocação feita pelo título da nossa live, que é onde procurar abrigo. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para as pessoas com quem eu converso, que uma das maneiras de você, talvez, amenizar determinados sofrimentos é você viajar por meio da leitura, né? Viajar por meio até da escrita também. Quantas pessoas não voltaram aos hábitos, por exemplo, de escrever diários, né? Então, eu mesma comecei de novo a escrever um diário, não é um diário pessoal, mas um diário de algumas atividades que eu tenho feito para lembrar dessas impressões da quarentena. Olha, dá até um livro, hein? Com certeza. Não é? Então, assim, eu acho que o que vocês nos trouxeram foi muito rico, e existem possibilidades. O pessoal não interagiu muito dessa vez, talvez porque a internet, em alguns momentos, foi um pouco falha. Eu acho que realmente nós estamos num momento para pensar o que nós conseguimos fazer desse nosso momento de pandemia, como nós conseguimos transformar momentos difíceis e não tão doloridos.
Exatamente, né? Sim. E aí, olha, a foto que a Roberta mandou realmente é incrível. Mandei para a Cassiana, se ela quiser colocar aí, tá bem bonito. Eu vou tentar compartilhar, porque a minha internet está realmente difícil. Nesses momentos parece que a gente fica sensível, o olhar fica até mais atento a essas belezas, né? Realmente. Sim. Eu vou tentar colocar. Vocês estão me escutando aí? Sim. Aqui a foto. Olha que demais, demais. Gente, eu acho que nós vamos encaminhar para o fim mesmo, mas eu quero agradecer imensamente. Quero dizer que a gente precisa, de verdade, ter mais esse diálogo. Nós precisamos... Eu assisti um vídeo dizendo o seguinte, que, olha, tudo bem se você não conseguiu ler o livro todo, ou se você não foi tão produtiva quanto você queria ter sido. Nós estamos vivendo em um tempo muito diferente, em uma rotina com a qual nós nunca passamos. Então, é um fato, é uma coisa que você precisa aceitar esse momento e precisa fazer alguma coisa, assim, por você também. E a contemplação, tem uma professora, ela era arte terapeuta, e ela disse o seguinte, que ela teve um problema muito grave na família, a morte de um filho. E não é que ela tenha superado, porque eu acho que isso ninguém vai superar nunca, né? A morte de um filho. Mas ela disse que uma coisa que ajudou-a muito mesmo foi o fato de que, do lado do hospital onde o filho estava internado, havia uma galeria de arte. E todo dia ela saía um pouco para relaxar e encontrava naquelas artes um alento, um acalanto. Algo que, como a Roberta nos mostrou ali, aquele solzinho com uma carinha em pleno campo de concentração. Então, aquilo para ela foi algo mágico, e a ajudou muito, e deu para ela uma força que ela não sabia de onde, para suportar ali aquela perda, aquela dureza da vida e tal. As pessoas, elas buscam abrigo em muitas coisas. Há pessoas que buscam abrigo na religião, e são felizes com isso, e não tem problema, tudo bem. Há pessoas que conseguem ter abrigo na música, ter abrigo na arte, e é isso aí. É assim que o ser humano vai se constituindo. E é assim que ele vai sobrevivendo. Tenho certeza disso. Então, foi um bate-papo muito gostoso com vocês. Muito obrigada por apresentar o conteúdo desse livro. Muito obrigada, Linda, por nos apresentar aí. Outro lado. Aê! Muito obrigada por nos apresentar o Museu Judaico, mais uma vez. Olha só, eu falei que eu ia mostrar no final a carta dos meus alunos, a carta artística essa daqui é uma menina, que ela escreveu, e ela também fez uma decoração. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, olha que belezinha, vocês estão conseguindo enxergar aí? Aqui, ó. Então, Irena Sandler, ela sorteou esse papel de Irena Sandler, e ela fez, então, essa carta, que é uma carta muito bonita, inclusive, até muito escrita, muito bonitinha, olha lá, simulando ali umas perdas no caminho e tal, e ela manda essa carta, a Irena Sandler manda a carta para a amiga Judite, para perguntar como vão as coisas, para falar sobre as torturas, sobre os tremores, mas, ao mesmo tempo, para dizer que ela recebeu a força do divino para continuar a salvar as crianças e dar a elas uma chance de sobrevivência. Então, ela vai escrevendo, né, e construindo a história, ela entrou nessa personagem, e pela empatia, que foi um exercício que nós conseguimos realizar, essa garota, ela cumpriu esse papel. Foi muito bonito mesmo, a carta dela, e tem várias outras cartas lindíssimas, também com conteúdo muito empático com relação à causa judaica, ao Holocausto, etc. Então, é isso aí, gente. Acho que aqui nós temos outras pessoas dizendo que, apesar de tudo, foi muito, muito legal, realmente teve instabilidade, foi o que nós já percebemos. Apesar da falha na internet, foi muito proveitosa. Parabéns a todos, maravilhoso. Então, o pessoal gostou bastante aí do nosso diálogo. E eu quero dizer a vocês, imaginem que nós já estamos a 1h20 no ar. Nos vemos na volta. A Teodora falando oi. Então, tem a Teodora, tem a Érica. A gente não consegue saber. Adriana. A Érica trabalham com a gente.
a Poli, que eu não sei se está, o Messias, são todas pessoas que... Aqui eu encontrei, a Érica mandou um coraçãozinho. A minha querida Érica. A minha irmã também está aí, de Curitiba, que também... Sim, eu acho que era o mesmo. Gente, eu quero então me despedir. Bom, Vocês obrigada, querem falar alguma coisinha? Por favor, podem fazer as considerações finais. Cassiana, queria agradecer o seu convite e parabenizar você por esse trabalho lindo que você faz com seus alunos. Alunos, vocês têm uma professora muito especial, muito envolvida. Aproveitem tudo que vocês puderem, aprendam com ela, tenham ela como exemplo. E meu muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estão todos convidados, quando tudo isso terminar, para visitar a gente no Centro de Memória do Museu Judaico. Muito obrigada, Cassiana. É nosso encontro, de novo, um encontro muito incrível, como a gente vai construindo essas relações com esses encontros. Obrigada. E, como a gente já falou, né, o museu é para todos, e essa acessibilidade à internet está dando essa possibilidade da gente conversar dessa forma, a gente está aproveitando para isso, aprendermos juntos. Obrigada. Exatamente. Então, depois, em breve, novidades aí no nosso canal aí também. Vou fazer uma visita ao museu, vou filmar e vou botar aqui para os alunos verem, para a gente conhecer melhor esse espaço. Vai ser muito bom. Gente, muito obrigada, de verdade. Fazer uma propaganda, só um minutinho. Facebook, Museu Judaico de São Paulo, Instagram também, Museu Judaico, canal no YouTube, Museu Judaico de São Paulo, vocês vão ver entrevistas, Dia do Objeto, Acervo em Foco. Então, vocês vão curtir também o que a gente tem feito lá, a exposição Mulheres do Acervo, no nosso site, acho que semana que vem. Então, sigam nossas redes. Opa, com certeza. Tchau, gente. Aquele abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, Cassiana. Tchau.